Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. Cláudio Vaz aqui de volta para mais um vídeo. E hoje eu quero bater um papo com vocês. Na verdade, hoje o vídeo é um pouco meio que descomprometido com roteiro. Na verdade, a ideia hoje é trazer para vocês tudo que eu já falei sobre Docker, sobre container, sobre portainer, sobre Docker Swarm, trazer compilado nesse vídeo. A única coisa que não vai dar para compilar é sobre o Swarm, fazer um hands-on de Docker Swarm aqui, porque gasta um pouquinho de tempo. Mas a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o que é o Docker, como que ele foi concebido, a diferença entre container e máquina virtual, qual a semelhança entre o Docker e o OpenShift, né, também da Red Hat, que trabalha com containers, tá? Mas antes, primeiro agradecer a todos os que têm depositado confiança aqui no canal, e se você não conhece, dá uma olhada, tem muita coisa interessante. Eu tenho coisas sobre material de DevOps, eu tenho coisas sobre o Windows para virtualizado, instalado no MacBook, eu tenho coisas sobre Linux, tem muita coisa aí no canal. E recentemente a gente conseguiu fazer a monetização e até lancei um episódio chamado NanoCast com meu amigo Marcos Rogérios há 3 semanas atrás. E já tenho mais alguns convidados engatilhados. A ideia do NanoCast é fazer um bate-papo sobre tecnologia. E como o próprio nome sugere, nano, né, de bem pequeno, um bate-papo de aí aproximadamente 20, 25 minutos falando somente sobre assuntos de tecnologia sem se prender também a um roteiro, beleza? Então, se gostar do vídeo, se gostar do canal, se inscreve, já compartilha aí com a tua galera, isso me ajuda bastante, beleza? Vamos pro vídeo então, vamos lá. Docker, o que é Docker? Docker é uma plataforma, é uma chamada na infra de cloud como PaaS, né, que é Platform as a Service, ou seja, a plataforma como serviço. O Docker, na verdade, ele trabalha com um conceito chamado container. Qual é a diferença básica entre container e máquina virtual? Algumas pessoas confundem e acham que se trata da mesma coisa, né, do mesmo tipo de estrutura. Não, não é. A máquina virtual, ela, na verdade, ela pega o teu software, o teu sistema operacional, virtualiza isso como um todo e transforma isso num dispositivo virtual com todos os recursos do sistema operacional, só que virtualizado, tá? Essa é a máquina virtual, a VM. O Docker, ele trabalha com um segmento chamado container. O que é o container? O container nasceu paralelamente com o conceito de microserviços, quando você precisava de um servidor, onde você colocava lá todo o teu serviço, colocava várias dependências, banco de dados. O microserviço, ele pega somente aquele serviço que você precisa, por exemplo, somente a sua aplicação, somente o seu servidor web. Então, o container trabalha exatamente dessa forma. Ele pega somente os arquivos, as bibliotecas, as libs necessárias ao sistema operacional básico. Você não tem um sistema operacional, no caso do Linux, você não tem um Linux completo na sua máquina, você tem apenas o que você precisa para poder subir aquele serviço, seja ele um banco de dados, um MySQL, seja ele um servidor de aplicação, seja ele um servidor web, seja o que for. Ou seja, ele compartilha do kernel do sistema operacional. Por exemplo, eu tenho o Docker rodando aqui no meu MacBook, né? Então quem vai gerenciar o meu container é o meu macOS, porque ele vai compartilhar do kernel, ele vai utilizar recursos do meu kernel, que é, digamos assim, o cérebro pensante dentro do sistema operacional, que passa todas as instruções. Então o container, ele vai nascer somente com aquela camadazinha que você precisa para rodar o teu serviço. Se você precisar instalar alguma coisa, você pode? Pode, você pode começar a fazer instalações de pacote no seu container, mas aí, quando isso acontece, ele perde meio que a funcionalidade. Ele sobe como um pequeno processo, é por isso que container, quando você usa, você nunca utiliza um container, você utiliza N containers. Então, para você fazer o gerenciamento dos seus containers, normalmente você utiliza um gerenciador de containers, como o Portainer ou como o próprio Swarm, o Docker Swarm. Só que o Docker Swarm, ele é um gerenciamento de container, só que clusterizado, ele trabalha em cluster. Mas vamos voltar aqui para o container para eu poder não perder o fio da meada. Então assim, o container ele sobe uma camada isolada, né, um container do outro, porém eles podem se falar. Quando você sobe um container, você pode delimitar, você pode botar portas para serem escutadas e esses containers podem ser falados entre si. Qual é a vantagem disso? Qual é a grande vantagem disso? Se você sobe um container na sua máquina aqui, no seu MacBook, esse mesmo container vai rodar na sua cloud, ele vai rodar dentro do Kubernetes, ele vai rodar dentro de um Docker rodado em qualquer lugar. Ele é, digamos assim,
interpretado por qualquer Docker instalado em qualquer máquina, em qualquer sistema operacional. Essa é a grande vantagem. O tamanho é ínfimo. Para você gerar um container, normalmente você gera ele a partir de uma imagem que você baixa lá do Docker Hub. O Docker Hub é um repositório público, onde as pessoas criam as suas imagens, né, já com seu sistema operacional, com a sua aplicação pronta, e colocam lá. Você vai lá, escolhe o que você quer, você faz um Docker Search, ou via linha de comando, ou na parte gráfica. O Docker Hub tem a parte gráfica, você escolhe o que você quer, ele já te dá a linha que você vai precisar executar no comando, via linha de comando, e está tudo feito, né? Então, assim, a praticidade que se ganhou com isso é infinitamente maior do que você ter uma máquina virtual, tá? É claro que determinados serviços, por exemplo, como banco de dados, que faz muita transação, alguns desenvolvedores, alguns DBAs preferem não trabalhar com toda a sua base de dados em containerizado. Então alguns utilizam máquinas físicas ou outros utilizam máquinas virtuais mais parrudas para poder aguentar o tranco da aplicação, tá? Mas a grande maioria utiliza containerizado. E é claro, já há algum tempo, para trabalhar, como essa coisa cresceu, essa coisa expandiu muito, hoje a nuvem, a cloud, toda ela trabalha com uma coisa chamada Kubernetes, que na verdade é um gerenciador em altíssimo nível. O Kubernetes tem uma coisa chamada auto-scaling. Você diz para ele quantos containers, quantos pods, lá é chamado de pod, né? Quantos pods a sua aplicação vai ter, e cada vez, e se eventualmente esse container, esse pod morrer, ele cria um outro sequencialmente. Então assim, é um negócio que ele é elástico, ele estica e ele encolhe. Ele tem ele auto se recupera e você trabalha tranquilo. Tudo começou a partir do conceito de containers. Eu falei no caso anteriormente sobre o OpenShift da Red Hat. Na verdade existe aí um gap de 2 anos. O OpenShift lá da Red Hat já trabalhava com containers, se eu não estiver enganado, eu estive lendo, ele apareceu em 2011 e o Docker surgiu em 2013, ou seja, 2 anos depois apareceu o Docker, e a Red Hat já trabalhava com isso em 2011. Eu não atuei nessa época com containers, tá? Então assim, pessoal, o que eu quero passar para vocês hoje, eu queria passar esse histórico para vocês, a diferença de um container e de uma máquina virtual, quais são as facilidades, as praticidades que o container te dá, e vou passar algumas coisinhas aqui também via linha de comando. Na minha máquina, hoje eu tenho assim, algumas formas da gente fazer um labzinho rápido sobre container. Eu posso simplesmente utilizar o UTM que eu tenho aqui, onde eu tenho o Rock Linux instalado, e eu posso subir nele o Docker, eu já tenho, aliás. Eu tenho o Docker na versão desktop instalada para o meu MacBook, que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho para efeito de teste, ou eu posso utilizar o Docker Labs, alguns chamam de Docker Playground, né, que é o que a Docker disponibiliza para você fazer os seus labs tranquilo. Esse aí é fantástico, você roda qualquer coisa nele. Eu tenho os 3 vídeos no canal. Eu tenho o vídeo no canal lá atrás que eu fiz sobre o Docker na versão desktop para MacBook, para macOS. Eu tenho uma versão de Docker que eu instalei, se eu não estiver enganado, instalei aqui no Alpine Linux. E eu tenho uns 2 ou 3 vídeos falando sobre o Docker Playground, Docker Labs. Então dá uma olhada nos vídeos para trás, que ali tem exatamente tudo, tá? E eu tenho também 2 vídeos falando sobre o Docker Swarm. Toda hora trava porque eu estou utilizando a câmera de continuidade. Então voltando um pouquinho o vídeo aqui. E eu tenho também um vídeo, 2 ou 3 vídeos falando sobre o Docker Swarm. O que é o Docker Swarm? O Docker Swarm, na verdade, é um cluster baseado em Docker, que você tem o auto-scaling, tá? Ele tem uma capacidade de resiliência muito grande. Eu fiz testes aí matando um dos nodes e ele se recuperando, fazendo a auto-recuperação dele ali, não tem problema nenhum, roda de boa. Então, Docker Swarm é uma excelente opção, aliás, para você utilizar em ambientes de produção em alta escala, tá? Se você não quiser, fizer a opção por enquanto por não utilizar o Kubernetes, o Docker Swarm vai te atender. O Kubernetes, ele é muito mais escalável, ele tem tem muito mais recursos e é infinitamente mais complexo que o Docker Swarm, mas o Docker Swarm dá para você rodar os teus clusters de boa. Tem também o Portainer, eu tenho um vídeo de Portainer no canal, que aí é legal você que tem um ambiente menor, para você fazer o gerenciamento dos seus containers. Então hoje eu resolvi fazer
esse compiladozinho falando aqui sobre Docker. Isso eu não estou nem entrando na questão do... quando você faz o seu pipeline para você fazer o deploy da sua aplicação. Estou falando única e exclusivamente sobre Docker, como que surgiu, qual é a diferença entre máquina virtual, falando um pouquinho sobre Portainer, sobre Docker Swarm, tá? Isso aí já é uma outra história que também tem aqui no canal, beleza? Então, eu vou shiftar para cá, a gente vai fazer uns labs rapidinho, só para você ver, e eu vou mostrar para vocês também que eu tenho aqui instalado a versão para desktop. Você pode fazer? Pode, mas eu acho, na minha opinião, eu acho que quando você que vai trabalhar como DevOps, você que está aprendendo Linux, na minha opinião, toda vez que você for aprender alguma coisa no teu nicho de DevOps, exercite primeiro a linha de comando. Vai por mim que eu acho, na minha opinião, você vai fixar muito melhor. E aí qualquer coisa depois disso, você já fixou porque você já fez em linha de comando. Isso é uma opinião minha. Aliás, vou deixar nesse vídeo também um curso de Linux muito bom. Eu não comprei, mas eu já fiz uma avaliação sobre os tópicos. É um treinamento de Linux completo da Dunk Code, beleza? Já estou deixando esse link nos últimos vídeos que eu fiz, eu achei bem interessante. Enfim, se você precisar fazer, aliás, eu sempre digo, se você for DevOps, essa semana eu experimentei só pegando aqui um gancho, essa semana eu experimentei uma situação lá no trabalho que assim, a gente às vezes percebe, o cara diz, eu sou DevOps. Cara, o DevOps, ele é o profissional que vai transitar entre a camada de operações e a camada de desenvolvimento. Ele tem que ser o cara que é especialista em sistema operacional, seja lá ele qual for, que é a sua empresa, que você julgar. Eu sugiro que você estude Linux, tá? Não tenho nada contra o Windows também, me acabo metendo a mão em Windows. Eu venho de Windows, mas estude Linux. Então assim, o profissional de DevOps, ele é o cara que transita entre a camada de operações e a camada de desenvolvimento. Então o cara tem que ser especialista em sistema operacional, tem que conhecer muito bem esse sistema operacional. Por quê? Porque se o cara de desenvolvimento tiver, por exemplo, um problema que foge ao conhecimento dele, o profissional DevOps é o cara que vai levar a luz para esse cara, e vice-versa. O cara que desenvolve a aplicação e vai passar para quem vai operar, para quem vai dar suporte, ele precisa ter esse conhecimento, precisa ter essa interação. Então, porque muitas vezes o cara de desenvolvimento acontece algum comportamento com a aplicação dele dentro do servidor, dentro da VM, que ele não entende, mas aí você que é o cara, o DevOps, você é o cara especialista no sistema operacional, você vai poder debugar, você vai poder depurar isso e entregar para ele a melhor solução. Então assim, se você é DevOps, aprenda Linux. E aí tem todas aquelas sopas de letrinhas, aí você tem o Git, você tem, enfim, você tem uma série de ferramentas, você tem o Terraform, você tem uma série de ferramentas que o DevOps tem que ter. Aliás, DevOps não é só o cara de sistema operacional, o Dev também precisa ser DevOps hoje em dia. Isso aí é um assunto extenso e vasto que eu escuto, eu participo muito lá no canal do Full Cycle, do nosso amigo Wesley Williams. Ele fala muito bem sobre isso, de vez em quando leva alguns convidados lá, beleza? Acho até que eu já me alonguei demais aqui no papo, tá? Então vou virar para cá, vou fazer alguns testes e aí eu vou falando para a gente poder evoluir aqui. Deixa eu mostrar para vocês, eu tenho aqui o Docker, tá vendo? Na versão desktop instalado, eu já tenho 2 containers aqui de vídeos anteriores. Se você olhar aqui, ó, eu já tenho o Uptime Kuma rolando, que é uma ferramenta de monitoração, rolando na porta 3001, e eu tenho também o Portainer, que eu já tinha falado para vocês. Mas como eu disse que tudo eu veria na linha de comando, qual é o primeiro comando que eu dou na minha área de trabalho, no meu Docker aqui, para eu poder verificar o que está rodando, quais são os containers que estão rodando? É o Docker PS. Deixa eu diminuir um pouco a tela, porque eu acho que fica melhor, peraí. Deixa eu limpar aqui. Comando Docker PS. Então aqui, ó, eu já tenho 2 containers rodando, tá vendo? Eu tenho aqui o ID do container, que é esse Uptime Kuma, ele está na mesma linha. E eu tenho aqui o Portainer rodando. O Uptime Kuma é uma ferramenta de monitoração que está rodando aqui na porta 3001. Então, se ele está rodando na porta 3001, eu vou lá para o localhost, vamos lá, localhost porta 3001, tá vendo? Uptime Kuma. Se você estiver curioso para dar uma olhada nos vídeos atrás que eu rodei esse cara, tá? E eu tenho aqui o container rodando, o Portainer, tá na porta 8000. Vamos lá, vamos ver se tem aqui porta 8000 ainda rodando. Já tá rodando já há um tempão. Localhost 8000 é o que? 8000, não rodou não. Mas isso é um outro assunto, tá? Não vou
não vou me alongar aqui não, galera. Eu vou fazer o seguinte. Então tem alguns... Quais são os comandos que a gente mais utiliza? Por exemplo, Docker PS, eu já falei para vocês, ele mostra aqui os containers que estão rodando. Se eu quiser saber para vocês, eu falei das imagens, né? Quais são as imagens que eu tenho rodando na minha máquina? Rodando não, que eu tenho as imagens com as quais eu já fiz o download. Eu já fiz download de imagem de MySQL. Você tem a descrição, o nome da imagem, você tem aqui o container. Aqui o tamanho, tá vendo? É pequenininho, não bate nem 1 GB. Tem aqui o Nginx também. Tem as imagens do Portainer. Tem esse Uptime Kuma, que é o cara lá que eu mostrei agora. E tem o PHPMyAdmin também, se você se interessar. Tem vídeo no canal falando sobre ele. Uma coisa interessante que eu queria mostrar, que é um comando chamado Docker Inspect. O que esse cara faz? Ele faz uma inspeção, ele te mostra tudo que você tem rodando dentro da sua imagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer pelo nome. Não, tem que ser pelo ID, ó. Pega o ID da imagem, você faz o Docker Inspect. Eu acho que é isso, tem tempo que eu não uso esse comando. Ó, ele traz tudo que tem na imagem, tá vendo? Ele te traz aqui os volumes, os compartilhamentos, mas para a gente encurtar, vamos fazer o seguinte, vamos grepar por IP. Ele vai trazer, deixa eu ver se ele traz o IP interno que está rodando dentro do container. Ele te traz o volume, ó, que roda dentro daquela imagem. O que mais que ele traz? Ele traz uma série de informações aqui, ó. Então o comando Docker Inspect, ele te traz informações sobre o container. É possível você logar no container? Sim, é possível logar no container. Então vamos tentar logar no container. Tem tempo que eu não faço. Vamos lá. Docker run. Eu acho que é Docker. Não, Docker exec. Acho que é isso, gente. Menos IT. Agora a gente vai passar aqui. Vamos logar nesse cara aqui, que é o Uptime Kuma, o ID do container. E aqui a gente vai colocar o bash. Ó, já foi. Bash, na verdade, é o terminal, tá? Então, revisando o comando. Espera aí, agora eu já estou dentro do container. Deixa eu dar um exit, vamos revisar aqui, ó. Voltei para fora, tá? Então, Docker exec de execute, -it, que é interativo, o ID do container que eu quero logar e o bash, que é o comando que eu vou chamar. Por que eu botei o bash? Poderia ser qualquer outro tipo de comando. Eu poderia dar, por exemplo, um ls dentro dele, ó. Ele vai me mostrar o que tem dentro, tá vendo? Então assim, eu escolhi o bash para poder logar. Aqui dentro, ó, eu já estou dentro do container, tá bom? Deixa eu dar um df aqui, ó. Eu já estou dentro do containerzinho onde está rodando o Uptime Kuma. Normalmente a gente não aconselha você fazer nenhum tipo de alteração no container. Por quê? Como ele é gerado a partir de uma imagem, se você fizer uma alteração qualquer dentro do container, ele vai ficar defasado em cima da sua imagem. Então, em outros vídeos eu já disse que se você precisar fazer alguma alteração, faça na sua imagem, depois você recrie lá o seu container ou os seus containers, ok? Bom, vamos sair aqui do container, vamos voltar para cá e agora a gente vai fazer o teste que eu acho que é o que mais importante. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o Docker search. Eu vou procurar, gente, uma imagem de Nginx lá no Docker Hub, tá? Então eu vou fazer um Docker search no Nginx. Quando eu faço isso, ele entende que ele precisa fazer uma busca lá no Docker Hub pelo servidor Nginx, tá? Então, cliquei aqui, ele vai me listar todas as imagens que ele encontrar associadas ao nome Nginx. Vamos mudar o comando? Vamos colocar aqui MySQL. Ó, ele vai trazer bastante coisa, tá vendo? Aí ele traz aqui, ó, o que é oficial, né? A avaliação, a quantidade de estrelas que foi dado e aqui o nome da imagem. Aqui a description dela. Vamos procurar agora por Zabbix. Vamos ver o que ele acha. Ó, coisa pra caramba, tá vendo? Zabbix, para quem não sabe, é uma ferramenta de monitoração extremamente eficiente, extremamente escalável, muito conhecida no mercado de tecnologia. Vamos procurar agora Prometheus. Vamos ver se eu escrevi certo. Prometheus ou Prometheus. Aí já acha também bastante coisa, tá vendo?
Vamos procurar uma distribuição Linux, Ubuntu, vamos ver o que ele acha. Para quem não sabe, você pode instalar também um Linux containerizado, inclusive eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso. Bom, vamos deixar de lero e vamos voltar ao que a gente tinha feito, Docker Search, Nginx. Vamos procurar o Nginx e vamos fazer o pull, vamos fazer o download desse cara. Então vamos estar aqui, ó, Nginx. Então vamos fazer o comando docker pull Nginx, beleza? Ele vai começar a fazer lá, vai começar a fazer o download. O que é legal que eu queria falar para vocês é o seguinte: como o Docker trabalha com pequenas porções do sistema operacional e ele compartilha outras porções do que você tem na sua máquina, você pode ver que ele trabalha com pequenas fatias, ó, tá vendo? Então ele faz uma espécie de reaproveitamento de outros containers. Então quando você baixa uma determinada imagem e você procura baixar outra, ele pode utilizar fatias, né, pequenos pedaços dessas imagens que você já tem. Então, beleza, ele baixou aqui, eu vou dar o comando docker images, peraí, se eu escrever docker certo vai, né? Peraí, docker images. Ele vai me listar as imagens que eu já tenho, e aí eu acabei de baixar aqui, ó, essa imagem de Nginx, o tamanho dela aqui, 135 megas. Bom, baixar não quer dizer nada, eu preciso colocar isso para rodar. Como é que eu faço para subir agora o meu servidor web Nginx? Eu vou dar o comando docker run, menos, quando eu quiser, toda vez que eu quiser nomear o meu container, então eu vou colocar as minhas iniciais, eu vou colocar aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar EDG, de espaço digital. Então estou alterando o nome do meu container, estou dando um nome para ele, beleza? Então vamos lá, docker run, para poder rodar, menos name, estou dando um nome para ele. Agora eu vou dar aqui um "-d", por que o "-d"? Para que ele rode desatachado ou detached, porque se eu não utilizar o parâmetro "-d", quando eu der o OK, o Enter aqui, ele vai ficar travado no meu terminal, tá? E agora eu vou dar para ele a porta, eu vou dizer para ele que ele vai rodar na porta, externamente na porta 80 e internamente dentro do container na porta 80. Eu poderia colocar aqui 8080, tá? E assim sucessivamente, mas para manter o padrão eu vou colocar porta 80 externo. Quando eu falo externo, eu digo para o meu environment, o meu ambiente aqui, onde ele está rodando no localhost, no meu MacBook, ou no seu servidor, ou na sua máquina virtual. E no final, o nome da imagem, né? No caso, Nginx. Só isso. Aqui, já subiu. Como é que eu faço para saber se ele subiu? Qual o comando que eu informei no início? Docker ps. Tá aqui, ó, subiu. Subiu a 8 segundos, tá vendo? Aqui ele me mostra o ID do container e aqui também ele me mostra. Como é que eu faço? Bom, pelo terminal eu posso fazer um curl localhost, simplesmente. Ele vai me mostrar aqui, ó, welcome to Nginx, tá vendo? Ele já bateu. Aí você vai perguntar, pô, mas você não botou na porta 80? Sim, mas quando eu não seto a porta, assim como no navegador, e o curl é um navegador texto, ele entende que é porta 80. Vamos fazer o teste agora aqui no nosso desktop, no nosso Chrome. Vou tirar a porta, vou manter o localhost e tá aí, ó, Nginx rodando, beleza? Então, eu acho que esses comandos são os comandos bem básicos do Docker. O que eu coloquei para você aqui, você já consegue fazer alguma coisa, você já consegue criar os seus containers. Só lembrando que o que eu mostrei aqui, galera, ó, eu já passou a existir o container EDG, tá vendo? Espaço digital que eu criei. Tudo que eu fiz ali vocês podem fazer por aqui, tá? Pelo próprio Docker, via desktop, rodando aqui no MacBook. Não tem problema nenhum, vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Bom, pessoal, esse foi o compilado de Docker que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixa seu comentário, curte, compartilha com quem você achar que possa ser interessante. Eu acho que com esses comandozinhos você já consegue começar a se virar. Se você quiser algo que entre mais no assunto, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu citei no início desse vídeo, que tem bastante coisa lá. Lá eu passo os detalhes, cito mais exemplos, mas com esse compilado aqui, falando um pouco da história do Docker, falando um pouquinho sobre o Docker Swarm, e esses comandos básicos que eu dei vai te
vai te nortear, certamente vai te dar o norte. Se você ficou com dúvida, deixa aqui que eu respondo a todos os comentários, beleza? Se inscreve no canal então, galera, me ajuda aí, vai. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.